Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor, externando minha gratidão a Deus, irmãos, de estar aqui, participando de mais uma escola bíblica abençoada da nossa igreja aqui, Convenção em Abreu e Lima. E com a ajuda de Deus eu quero trazer uma palavra no livro dos Números. Os irmãos quiserem abrir a Bíblia, só terão a lucrar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é quem lê e bem-aventurado é quem ouve. Então, quem lê e ouve é bem-aventurado duas vezes. Números capítulo 11, versículo 11. Vamos fazer uma leitura responsiva, porque nesta hora a sonolência bate. O espírito de sono, se é que existe, ele baixa no ambiente, né? Então vocês lendo, vocês estão exorcizando o espírito do sono. E quem comeu muito, esse espírito pega mais. Glória a Deus, né, irmão? Vamos fazer uma leitura responsiva. Responsiva vem de responso, no latim, que quer dizer resposta. O ministro lê um e a igreja responde lendo o outro. Há um boato, eu não sei se é verdade, que a igreja que lê mais bonita aqui na região é a de Abreu e Lima. É boato ou é verdade, meus irmãos? E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, todos? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer, todos. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. E todos dizem o quê, meus amados irmãos? Meus irmãos amados, esta leitura é bastante conhecida, principalmente dos obreiros. Nós vemos aqui o nosso irmão Moisés em aflição. O nosso colega de ministério, Moisés, em aperto. E o Espírito Santo mandou registrar estes acontecimentos, a narrativa, como falou pastor Altair. E essa narrativa, ela tem lições, tem ensinamentos, porque a Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente o quê, meus amados irmãos? Inspirada e proveitosa. Todo texto bíblico tem um proveito, tem uma lição, tem uma lição moral, lição espiritual para as nossas vidas. E Moisés aqui estava mais para lá do que para cá. Antigamente, quando a pessoa estava muito fragilizado, dizia assim: fulano está para lá de Bagdá. Não sei se alguém ouviu essa expressão aqui antigamente. Quem ouviu essa expressão? O resto já morreu, só ficou a gente. Glória a Deus. Então, irmãos amados, Moisés estava aflito. Eu sei que nesta tarde tem vários psicólogos aqui. E este texto, na mão de um psicólogo, existem psicólogos que eles fazem estudos
de pessoas que já não existem mais, do comportamento, das patologias, eles descobrem através da história daquela pessoa. A pessoa já morreu, mas através dos escritos, através de cartas, através de notícias registradas, há psicólogos que são especialistas em dar o quadro clínico daquela pessoa, mesmo que ela já tenha morrido, através dos escritos e dos testemunhos. Esse texto, na mão de um psicólogo, iria descobrir que doença, que patologia estaria sofrendo Moisés. Se uma tristeza mórbida, não sei, porque não é minha área. Se uma angústia profunda, também não sei. Se uma depressão, também não sei. Só vocês, psicólogos, é quem pode dar um diagnóstico. A minha pobreza na área não me permite. E, meus irmãos, para nós entendermos o porquê Moisés chegou àquela crise, chegou àquele ponto do fundo do poço, nós precisamos ver o contexto do texto. As partes que estão ao redor do texto, para poder entender por que Moisés chegou àquele ponto. Moisés chegou àquele ponto não foi por causa de uma coisa só. Foram vários fatores. Meu pastor Raposo, o senhor está aqui. E eu tão ousado do jeito que eu estou. Glória a Deus. E meu pastor Dari também está ali. Perdoe a ousadia. Glória a Deus. Vou baixar a pancada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que aquele Moisés, ele não só foi um fato que levou Moisés àquilo. Foram vários fatores. Foi a gota d'água que transbordou. Os irmãos sabem que o copo enchendo de gota em gota, o que é que acontece? Uma hora ele vai o quê, meus irmãos? Vai cair uma gota e aquela gota vai fazer a água transbordar. Assim é a vida da gente. A vida da gente. Nós pastores, nós dirigentes de igreja, o copo vai enchendo. Vai enchendo, um pingo hoje, um pingo amanhã, um pingo depois. Chega um dia que você quer morrer. Moisés desejou o quê? Me ajudem. Moisés desejou o quê aqui, irmãos? A morte. Ele estava no extremo, para lá do limite. E eu não sei se nesta tarde aqui alguém já pediu a morte. Acredito que sim, não vou mandar levantar a mão, porque seria deselegante. Um pastor levantar a mão, eu já quis morrer. Muito embora que essa conversa muitas vezes é fiada. Um homem era carvoeiro, sujo, fedorento, de branco só tinha os olhos, de tanto carvão. Rachando lenha no sol quente, para fazer carvão. E diz, o sol de 40 graus, ele, sou vida infeliz, quem me dera que a morte viesse me buscar. Irmão, não fechou a boca, chegou uma velha alta, magra, seca, envergada, com a trouxa na cabeça e uma foice na mão. Olhou para ele e disse, pronto. Ele disse, quem é a senhora? A morte. Você não chamou? Vim lhe buscar. Ele disse, não, eu chamei a senhora para me ajudar, botar esse feixe de lenha na cabeça. Glória a Jesus. É assim, né? Glória a Deus. Então, irmãos, mas brincadeira à parte, tem hora que dá vontade de morrer mesmo. Tem hora que dá vontade de morrer, né? Mas para a pessoa chegar a este ponto, é uma série de fatores. E eu quero dizer aos irmãos 5 motivos, com a ajuda de Deus, 5 motivos que levaram Moisés a desejar a morte. Eu quero dizer a vocês que este capítulo, cronologicamente, ele é pouco tempo depois que Israel saiu do Egito.
Esse capítulo não foi lá na frente, não. Esse capítulo dos Números, ele aconteceu próximo da entrada no deserto. Aconteceu próximo da entrada do deserto. Glória a Deus. E meus irmãos, Moisés disse: Senhor, por acaso eu dei a luz a esse povo? O Senhor me entregou esse povo como que eu fosse um aio. Um aio. Os irmãos sabem o que é um aio? Moisés dizia: eu estou sendo o aio desse povo. Quem era o aio? Nessa Bíblia diz aio, na Bíblia trinitariana, mas em outras Bíblias diz aquele que cria. Quem é o aio? O aio não é o que aconteceu em Delmiro Gouveia. Eu cheguei lá, tinha os novos crentes, foi meu primeiro campo, e tinha um presbítero que era metido a mestre. Aí os jovens, sem saber, os novos crentes lendo a Bíblia: irmão fulano, o que é aio? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Não é assim? Não está escrito lá em Gálatas? A lei serviu de quê? Aio, para conduzir a Cristo. O presbítero tinha feito teologia naqueles dias e colocou sua teologia em prática. Ele disse: vocês não sabem de nada, aio é tempero. Uma vida sem Jesus é sem aio, não tem tempero. Glória a Deus. Mas aio aqui na Bíblia não é tempero. Pastor Aziel, perdoe minha ousadia, viu? Aio não é tempero. Aio era uma pessoa sábia, prudente, profissional em criar os filhos dos outros, levá-los à escola. Desde criança, o pai contratava o aio, de onde vem a palavra pedagogo, na Bíblia Septuaginta. E na Bíblia grega, é pedagogo, é aquele que conduz a criança. E o pai entregava a criança ao aio, ao pedagogo, até que o menino crescesse e ele devolvia aquele menino um homem, devolvia aquele menino culto, devolvia aquele menino inteligente, devolvia aquele menino educado ao pai. Ele criava aquele menino e recebia um bom salário. E Moisés disse: meu Deus, o Senhor me deu esse povo para eu tomar conta como se eu fosse um aio. E quantas crianças Deus entregou a Moisés? Quantas crianças a congregação de Moisés? 600 mil homens de armas. 600 mil homens armados. Não é assim que a Bíblia diz? Que saiu do Egito. Fora as crianças. Fora as mulheres. Fora os velhos que não lutavam mais. Porque lá em Delmiro Gouveia tinha um presbítero muito presepeiro. Ele já era idoso, tinha 90 anos. Pastor Arisvaldo, eu fiquei triste, porque eu descobri na harpa que velho não é homem. Eu disse: não diga uma coisa dessa, irmão Adilon. Foi, olha aqui. Homens, jovens, velhos e meninos. Então, velho não é homem, glória a Deus, porque está separado, glória a Deus. Então, irmãos amados, segundo cifras modestas, fique triste não, glória a Jesus. Quem não é, já foi, glória a Deus. Segundo cifras modestas, eram 3.600.000 pessoas. A igreja de Moisés tinha 3.600.000 fiéis. 3.600.000 fiéis. É brincadeira? Toma conta. Faz um doido perder o juízo. A gente toma conta de 100 pessoas. Quer voar pedra? Imagine 3.600.000 pessoas. Moisés disse: eu quero morrer. Eu quero morrer. Não aguento mais não, Jeová, não aguento não. Eu não aguento, me bate. Não me deixes ver a minha ruína. Não me deixes ver a minha ruína. Mas por quê? E eu quero, com a ajuda de Deus, mostrar 5 fatores que levaram Moisés à exaustão.
Não sei se a síndrome de Burnout, não sei. Só vocês psicólogos é que podem me ajudar. Não havia a nomenclatura, né? Mas as doenças já havia. Então, irmãos amados, primeira coisa que fez Moisés perder as estribeiras, e perder o ânimo, e perder a fé, e perder a morte. A falta de reconhecimento do povo. Falta, diga comigo, primeira causa, falta de reconhecimento. Vamos ver na Bíblia, Êxodo 15, versículo 1 e depois o 20. Aqueles irmãos que leem alto, ou se quiser dar um microfone a um leitor, toda igreja tem um leitor. Essa figura do leitor é da igreja patrística. Toda igreja patrística, após apostólica, ela tinha um atril e um leitor para ajudar o pastor, o bispo da igreja. Glória a Deus. Pode ler. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tambores, com tamboris e com danças. Isso aqui foi na travessia de quê? Me ajudem. Foi vitória grande ou pequena? Grande. Mar se abriu. Vento soprou, Moisés estende a mão, mar se abre, livramento, vitória, todo mundo se alegra, Moisés canta, Miriam bota para profetizar, tocando seu pandoril, o povo dançando, bailando e glorificando e adorando ao nome do Senhor. Mas, no outro dia, olhe para cá, eu creio que Moisés ficou todo fofo. Agora sim, meu ministério está confirmado. A partir de hoje, esse povo vai me respeitar, porque eles estão vendo que Deus está comigo. Eles estão vendo que Deus está me usando, eles estão vendo as vitórias que Deus está dando por meu intermédio. Eu creio que Moisés, lá em Alagoas, a gente diz, ficou todo ancho, todo fofo. Mas, irmãos, no outro dia, o povo esqueceu do livramento, o povo esqueceu da vitória, o povo esqueceu da obra que Deus fizera, por intermédio de quem, meus amados irmãos? Olhem para cá, por intermédio de quem, meus irmãos? Chegaram numa fonte de água, que Êxodo 15, 23 e 24. Êxodo 15, 23 e 24. No outro dia, isso não foi um ano depois, nem 2 anos depois. No outro dia, por favor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Meus irmãos, esqueceram do grande livramento, esqueceram da grande vitória por intermédio do ministério de quem, meus amados irmãos? Moisés. Chegaram no lugar que tinha água amarga, começaram a blasfemar, começaram a murmurar e dizendo, por acaso não era melhor a gente ter ficado no Egito? Meus amados irmãos, olhem para cá, senhores pastores e senhoras esposas de pastores. Você pode ter o ministério mais confirmado desta terra.
Você pode ser o pastor que Jesus está salvando. Você pode ser o pastor que Jesus está curando. Você pode ser o pastor que Jesus está batizando no Espírito Santo. Você pode ser o pastor que está construindo. Você faz uma festa, você faz um congresso. Jesus salva, cura, batiza. A igreja está linda, tanto a igreja espiritual como a igreja material. Você construiu um grande templo no domingo, inaugurou. Na segunda-feira, prepare-se que o povo já vai esquecer de tudo aquilo. E vão murmurar. Uma pequena coisinha que aparecer, o mínimo que aparecer, a revolta já vai começar. Eles esquecem rapidamente. Você sabe o que quer dizer a palavra murmurar? Os que entendem de hebraico me disseram que murmurar em hebraico é luvn, que significa resmungar, falar baixinho entre os dentes e reclamar. Diga comigo, falar baixinho entre os dentes. Eles vão sentar os dois juntos na hora do culto, as duas juntas no círculo de oração, para ficar. E outros vão ficar detrás de você no púlpito. E você vai colocar as duas mãos na cabeça e dizer: meu Deus, esse povo não está vendo o que Deus fez. Esse povo não está contemplando o meu esforço. Esse povo não está contemplando a minha vida de oração. Este povo não está contemplando a minha vida de dedicação. Este povo não está vendo o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Prepare-se para isso. Quem ainda não aconteceu na sua vida, prepare-se, porque você não é melhor do que Moisés. Quem está entendendo a mensagem? É desse jeito. Você prepara uma festa para as senhoras, com todo carinho, com todo amor, traz cantor, traz pregador, jejum uma hora, Jesus batiza com o Espírito Santo, a farda uma coisa linda. Mas se prepare que na segunda-feira as murmuradoras já estarão de plantão. E agora vão murmurar no WhatsApp. Glória a Deus. Receba. Glória a Deus. Olha, irmão, você vai ficar como tem um irmão lá em Alagoas, que ele disse: minha gente, não faça isso comigo não, que eu estou já tendo um colorate, para dizer um colapso. Glória a Deus. Você vai dar um colorate, glória a Deus. Dói? Dói ou não dói? Dói ou não dói, irmãos amados? O povo esquece com a maior facilidade. Primeira coisa, ingratidão e murmuração. Segunda tragédia. Problemas com pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Vamos ver Números 11:4. Glória a Deus. Números 11:4. Este material estará disponível aqui no site da convenção da igreja, não sei. Depois, se alguém quiser, o pastor pode disponibilizar. Isso aí é de domínio público, viu, irmão? Não pretendo fazer um livro com isso, não. Pode. Glória a Deus. Pode usar. Números 11:4, por gentileza. E o vulgo, diga comigo, e o vulgo que estava no meio deles. Pastor Isvaldo, quem é esse vulgo? Hoje, vulgo na língua portuguesa tem uma conotação diferente. As palavras evoluem e elas mudam de significado. Vulgo hoje é apelido.
Tem alguém que tem apelido aqui? Tem? Diga o seu, você, o seu. Sim. Vovô Missinho. Vovô Missinho. Mas o seu nome mesmo? Edmilton. Edmilson. Edmilson, vulgo vovô Missinho. Olha que coisa linda, glória a Jesus. Aleluia. Hoje vulgo é isso, em português. Mas vulgo na Bíblia tem uma conotação totalmente diferente do português atual. Vulgo na Bíblia, eu fui procurar os que entendem hebraico, e eles me disseram que vulgo é a sepekuf em hebraico, que é uma mistura de gente. Quando Israel saiu do Egito, prestem atenção, não só tinha judeus lá não. O Egito era como Nova York, era como São Paulo. Tinha gente de todas as nações vizinhas morando no Egito, que não eram judeus, eram de outras nações misturadas. Era como São Paulo. São Paulo tem mais italiano, tem mais armênio, tem mais coreano, japonês e chinês do que brasileiro nato. Lá no São Paulo não é uma mistura de gente? Pois o Egito era do mesmo jeito naquela época. Estavam os israelitas, mas estavam várias culturas misturadas. Então, o vulgo, no hebraico, é uma mistura de gente. Que traduzindo para o atual, eu fui fazer uma pesquisa, diz assim, glória a Deus. O número 3, dá para vocês ler? Dá não, está muito curto. Eu vou ler aqui. Significado de vulgo, no hebraico, é akpekuf, e significa mistura de gente, sem uma identidade definitiva. Plebe, povão, mundiça. Glória a Jesus. Quando Israel saiu do Egito, uma mundiça que morava lá, botou a trouxa na cabeça, introduziu-se no meio de Israel e disse, oba, vamos embora também. Vulgo, populacho, tem outra tradução que diz populacho, e outra tradução diz mistura de gente. São termos pejorativos. Gente ruim. Gente sem identidade, gente sem nome, gente sem cultura, gente sem moral, gente sem ética, gente do furdunço. Uma vez estava uma briga na rua que eu morava numa rua muito humilde quando era criança, e deu uma briga para lá e quebraram o garrafa e rasgaram a roupa um do outro. Eu disse, eita vovó, aquilo é uma mundiça, né? Ela disse, não, meu filho, é pior, é catrevagem. Glória. Aqui vocês conhecem essa linguagem? Glória a Deus. Pois foi a catrevagem que acompanhou o povo de Israel. Irmão, e não tem pastor que possa fazer a peneira. Não tem pastor. Me diga uma coisa, Moisés poderia impedir desse povo se introduzir? Como era que ele ia controlar uma multidão de 3.600.000 pessoas e outras pessoas entrando? Não tem pastor no mundo que controle isso. Não tem, pode ser zeloso na doutrina, pode ser o que for. Não tem jeito, o vulgo, ele vem também, ele acha bonita a igreja, ele acompanha a igreja, ele vai com a igreja. Ele entra na igreja. E o pior, irmão, é que às vezes o vulgo engana Moisés. E Moisés pensa que o vulgo é de Israel. E às vezes o vulgo vê os crentes falando língua, o vulgo aprende a falar língua e fala também, irmão. Aí chega um e diz, pastor, Jesus batizou irmão vulgo com o Espírito Santo. Olha ele falando língua. E às vezes Moisés abestalha. E acredita. E quando dá fé, o vulgo é consagrado a diácono. Depois o vulgo é consagrado a presbítero.
depois ele vira evangelista. E depois vira pastor. Mas veja uma armada dessa. É assim, irmão. Tem pastor que é vulgo, irmão. Tem evangelista vulgo, não é de Israel. Nunca nasceu de novo, nunca recebeu o novo nascimento, a transformação. Entrou no meio do povo. Glória a Jesus. Entrou. Quando você vê um diácono, um presbítero, uma dirigente de círculo de oração, um evangelista, um pastor, aprontando, ele não é israelita não, é vulgo que entrou no meio da igreja e enganou Moisés. Dá para dar glória para Jesus nesta tarde? Nunca nasceu de novo. Ô irmão, e ele não é batizado com o Espírito Santo? É não, irmão, é não. A coisa mais fácil que existe é imitar a língua estranha. Eu fico com a raiva, às vezes o cantor frio, aí quer atrair a atenção do povo, aí canta no meio, se esquece da parte, aí fica remedando línguas. Irmão, o maior dom que a igreja está precisando hoje é o dom de discernimento. Irmão, tem crente tão sem discernimento que acredita em tudo que aparece. Eu morei em Delmiro Gouveia e tinha uma crente da igreja pentecostal, uma santa de Deus. E ela tinha um comedourozinho lá, um restaurantezinho fraco. E eu, quando chegava de viagem com a irmã Vaininha, meus meninos pequenos, eu dizia: Vaininha, o jeito que tem é a gente comer lá no restaurante da irmã Minervina. Aí a gente ia lá, comer lá no restaurante dela. Aí ela tinha um papagaio. E eu soube que esse infeliz desse papagaio ainda está vivo, glória a Deus. Olha, a irmã já morreu já faz mais de 35 anos. Pois o infeliz do papagaio ainda está vivo. Aí a gente chegava lá. Ela era uma crente muito espiritual. Era mulher de Deus mesmo. Mas o discernimentozinho, meu Jesus, pouquinho. Aí a gente orava. Pastor, ore. Ela me tinha uma consideração muito grande. Ore para Jesus abençoar meu empreendimento aqui. Ore para Jesus abençoar meus negócios. E eu, tá certo, meu menino. Aí, Senhor nosso Deus. E quando eu começava a orar, a velha pegava fogo. Irmão, e o papagaio? Falando língua também, irmão. E ela dizia: ó, irmão, meu louro é batizado com o Espírito Santo. Eu dizia: é não, irmão Minervina, é não. É não. Cuidado que na igreja tem muito papagaio da irmã Minervina. Cuidado. Não vá na onda, não. Veja se ele tem o fruto do Espírito Santo, a santidade na vida, a vergonha na vida e o temor de Deus. Se não, é o papagaio da irmã Minervina que está lá na sua igreja. O vulgo entrou. Acompanhou o povo de Israel. Não era, na veia deles tinha o sangue de Abraão? Tinha o sangue de Abraão na veia deles? Tinha não. Tinha a doutrina de Abraão no coração deles? Tinha? Não tinha, mas acompanhou. Agora veja a desgraça do vulgo no meio do povo. Leia de novo, pastor, por gentileza, o versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem foi que teve grande desejo? Quem foi que teve grande desejo? Vulgo. O vulgo, eles não eram de Israel. Eles não eram do povo de Deus. Eles não eram do povo da aliança. Era outro povo estranho no meio da igreja. Era uma catrevagem no meio da igreja. Aí, meus irmãos amados,
começou a ter grande o que, irmãos? Desejo. E eles começaram, olhem para cá, eles começaram a manifestar o seu desejo para os filhos de Israel. Irmão, e não é que contaminou? Contaminou os verdadeiros israelitas. Prossiga, por gentileza, a leitura. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha, mas nasceu onde essa confusão? Nasceu onde? Vulgo. No vulgo, irmão. Na catrevagem. Na mundiça. Tinha um irmão lá em Alagoas que dizia: aquilo é uma raça do Pela. Glória a Jesus. Eles influenciaram o povo de Israel. E o povo de Israel botou para chorar. Foram os vulgos que fizeram isso. A desgraça das igrejas e dos ministérios é a infiltração do vulgo que fica contaminando o povo de Israel. É verdade ou não é, igreja amada? Gente que nunca nasceu de novo, gente que não tem o fruto do Espírito, gente que não conhece a Deus, gente que não tem temor de Deus, porque é vulgo e fica contaminando os filhos de Israel. Agora imagina, irmão, olha para cá a tragédia. Aquele povo de Israel deixou de dar ouvidos a Moisés para dar ouvido a quem, meus amados irmãos? Ao vulgo. Ao vulgo, irmão. Eu pergunto mais uma vez, dói? Moisés, o homem de Deus. Moisés, o homem que falava com Deus o que, irmãos? Face a face. Moisés, um homem de vida santa, pois o povo de Israel deixou de dar ouvidos a Moisés para dar ouvidos ao vulgo. Eu sei que todos os pastores que estão aqui já passaram por isso. Pessoas que você pensava que confiavam em você, pessoas que você pensava que criam em você, e de repente elas deixam de crer em você para crer na conversa do vulgo. Gente que nunca fez nada pelo reino de Deus. Gente que nunca ganhou uma alma. Gente que nunca passou uma noite de oração. Gente que não fez nada, nunca construiu nenhuma igreja de coberta de palha para Jesus. E o povo de Israel deixa de ouvir você, Moisés, para ouvir o vulgo, uma mistura de gente, um populacho, uma cambada, que a missão é só causar problema, causar dano, e você deixa de ouvir Moisés para ouvir o que, irmãos? O vulgo. O vulgo. E a influência foi tão grande que o povo começou a o quê? Me ajudem, por gentileza. O povo começou a o quê, meus irmãos? Chorar. Chora, irmão. Tem gente que o pastor pregando, ele não chora. Agora, com a conversa do vulgo, o vulgo tem uma conversa tão bonita que chega perto do crente e o pastor prega e ele fica com o olho de papagaio. Agora, quando o vulgo chega perto dele com aquela lábia, com aquela conversa bonita, o crente... Homem, tenha jura nessa cara velha. Como é que você deixa de ouvir seu pastor para ouvir o vulgo e ainda chorar e ainda digita nas redes sociais: o senhor tem razão, faça isso não, cadê o seu discernimento? Aquilo ali é vulgo, meu irmão. É vulgo. E eu não vou repetir o que significa vulgo no hebraico, traduzindo para o português, porque você já viu, já sabe o que é a tradução. É a pior qualidade de gente. Irmão, isso doeu no coração de Moisés. Me ajudem a pensar. Aí lá na frente a gente vê Moisés pedindo a morte. Mas precisa entender o contexto para que Moisés chegasse àquele ponto.
Terceiro, glória a Deus. Meu irmão, chegou tanto pregador aqui que eu estou assombrado. Glória a Jesus. Valei-me, meu Pai do céu. Glória a Jesus. Vocês pensaram que ia dizer valei-me lá de cima, não é? Meu Pai do céu. Glória a Jesus. Então, meus irmãos amados. Eu quero dizer aos irmãos que na Bíblia nem tudo está em ordem cronológica. Os fatos, eles são narrados às vezes esparsos, não estão em ordem cronológica. Outro problema que quase mata Moisés do coração foi ciúmes e brigas dentro do seu ministério. A terceira. Ciúmes e brigas ministeriais dentro do ministério. Deus disse: Moisés, você está cansado. Você está arrasado, você está com exaustão, você está com, ou se fosse na linguagem de hoje, professor, doutor, seria você está com estresse, um alto nível de estresse. Deus diria a Moisés. Mas naquele tempo, a palavra estresse é uma palavra do começo do século XX, né? É o peso de uma ponte. Bom, isso aí é com o senhor, depois o senhor dá explicação ao povo. Senão depois o senhor vai dizer besteira. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, Moisés estava num nível de estresse. Por quê? Deus disse: Moisés, chame 70, eu não vou ler os textos todos para não tomar tempo. Deus disse: Moisés, chame quantos anciãos para lhe ajudarem? Quantos anciãos? 70. Você vai chamá-los à tenda da congregação, você vai chamá-los à tenda que era uma tenda provisória, onde Moisés atendia, onde tinha culto, foi antes do tabernáculo. E Deus: chame-os para cá, impõe as mãos sobre eles, eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar sobre eles, para que eles lhe ajudem a carregar este povo. Moisés ficou contente. Aí a Bíblia diz: faça uma lista. Faça uma lista. Aí Moisés fez a lista. Quantas pessoas, me ajudem, quantas pessoas na lista? 70. 70. Interessante, há um paralelo com o Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus enviou primeiro, enviou 70 discípulos. É um paralelo, porque Cristo é o novo Moisés. Meus irmãos, e na lista foram registrados os 70, mas só chegaram 68. 68. Pastor, não diga isso não, vou dizer e vou explicar. Por que só chegaram 68, eu não sei. Mas eu tenho minhas suposições. A irmã Vaninha, minha esposa, desde criança que é dedicada na igreja. Ela pequenininha, ela já declamava poesia no Natal. E pegaram, fizeram a lista das poesias e dos jograis e dobraram. Às vezes a pessoa fica com o papai e fica fazendo assim, né? Não fica? Pois, irmão, não é que dobraram justamente em cima do nome da irmã Vaninha? Cadê chamar a irmã Vaninha? Chamaram todo mundo. E não chamaram a irmã Vaninha porque o nome dela ficou na dobra. Chamaram os de cima, chamaram os de baixo e a irmã Vaninha esqueceram. Ai, quase que ela morre. Saiu chorando. O que foi? Esquecer de mim, glória a Jesus. Aí, cadê? O nome estava apagado na dobra. Eu não sei o que foi que aconteceu. 2 nomes, ou então alguém maliciosamente, na hora da leitura, quando talvez o secretário de Moisés, na hora de chamar, maliciosamente deixou de chamar 2. Eldade e Medade. Chamaram todo mundo pastores, mas não chamaram Eldade e Medade, apesar de eles estarem na lista. Vamos ver isso? Por favor, Números 11 e 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Prossiga. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito,
porquanto estavam os inscritos ainda, estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Estavam entre os inscritos, estavam na lista, mas não foram chamados. Glória a Jesus. Rapaz, aí eu acho que eles ficaram lá no meio do arraial, dizendo: Medade, foi que houve? Tu pecasses? Não. E tu, Medade? Também não. Pois, rapaz, chamaram todo mundo e esqueceram da gente. Chamaram todo mundo, está todo mundo lá na tenda, para Moisés orar, para consagrar, para obreiro, para auxiliar, e nós não estamos na tenda. Não tem nada, fazer o quê? Irmão, se esquecerem de você, fique quietinho no seu lugar. Os irmãos sabiam que às vezes o pastor, de propósito, bota seu nome na lista e depois dá uma de esquecido? Ou então alguém maliciosamente risca seu nome, para o pastor não ver. Mas Eldade e Medade não se zangaram, não se desviaram, não blasfemaram. Aleluia. Ficaram lá no arraial, no meio do povo. Moisés, na reunião, estendeu a mão sobre os 68, o Espírito desceu, o fogo pegou, foi profecia para todo lado, mas com 5 minutos o fogo apagou. É aquele fogo de zabumba. Eu não sei se aqui em Pernambuco acontece, mas lá em Alagoas às vezes tem uma festa, aí vai um cantor cantar, aí a zabumba, ela é bebê, aí o povo grita. Quando a zabumba para, o avivamento se acaba. Eu chamo avivamento de zabumba. Eu quero ver avivamento sem zabumba. É no fogo do Espírito Santo queimando, sem zabumba. Eu acho que a zabumba parou, aí os 68 profetas pararam de quê, irmão? Profetizar, pararam. Aí quando foi daí a pouco um barulho lá no arraial, o fogo pegando, profecia para todo lado, o povo gritando, dando glória a Deus. O que é isso? Moisés diz: o que é isso? Aí alguém corre e vai lá olhar, e quando chega na tenda onde Moisés estava, diz: minha gente, vocês precisam ver o que Deus está fazendo no meio do arraial. Eldade e Medade estão profetizando sem parar. Eita, glória seja dada. Escute, se algum vulgo riscar seu nome da lista, não fique triste. O Espírito Santo vai lá onde você está e vai fazer um reboliço. Quem crê, levante a mão e dê glória para Jesus. Fique crente e fique quieto, que o Espírito Santo vai lá. E a notícia vai chegar na sede, na tenda da congregação. Aí chegou a notícia. Olha, lá está pegando fogo, o trabalho está prosperando, o negócio lá está sério. E o que foi? Vocês esqueceram de Eldade e Medade, vocês esqueceram, mas o Espírito Santo não esqueceu, foi lá. Agora prossiga. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Prossiga. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Dá para dar glória a Jesus? Quando a notícia chegou na tenda da congregação, na sede, lá na sede, a tenda da congregação era a sede do trabalho.
Quando ele chegou lá, Moisés bem sereno. Aí disseram, olha, é o dado e meldado. Os daqui deixaram de profetizar, mas lá o dom de profecia está operando. Josué, quem foi? Josué, filho de quem? De Num. De Num. Se atravessou, irmão, virado numa fera. E disse, Moisés, meu senhor, proíba. Pastor Oswaldo, por que Josué? O Espírito Santo mandou registrar que foi Josué. Aquilo ali não é acaso, é obra do Espírito. Por que o Espírito Santo mandou registrar que foi Josué que fez essa patetice, essa carnalidade? Sabe por quê? Porque Josué naquela época já tinha a intuição divina, porque as coisas de Deus elas vêm de longe. Ele já tinha a intuição divina que seria o sucessor de Moisés. Aí Josué, pastor Aziel, disse assim, homem, esses dois caras vão tomar minha vaga. E eu vou ter que mandar Moisés parar esse negócio. Senão esses camaradas vão crescer, esses camaradas vão terminar crescendo aqui no ministério e Josué vai lá para o fim da fila. Quer saber de uma coisa? Moisés, proíba Moisés. Esses caras estão querendo ser maior do que o senhor. Esses caras querem tomar sua vaga, Moisés. Mas era ciúme. Moisés tinha o dom de discernimento. Aleluia. Pastor precisa ter o dom de discernir os espíritos. Moisés disse, esse cabra está com ciúmes. Josué, tu tem ciúme por mim, Josué? Oxalá. Nas nossas Bíblias cortaram, eu acho essa palavra muito bonita, oxalá. Infelizmente a sociedade bíblica cortou. Com uma razão. Porque a sociedade bíblica hoje não tem mais oxalá. Todas as palavras oxalá, eles colocaram por tomara. Por quê? Porque em português, oxalá é uma entidade de uma religião pagã. É assim ou não é? Mas oxalá originalmente não é isso. Oxalá é uma palavra árabe que entrou pela Península Ibérica em Portugal, como nós temos muitas palavras, álcool, alface, tudo isso, almeida, tudo isso é de origem árabe. E oxalá é de origem árabe. Ox quer dizer quisera. Oxalá quer dizer quisera Deus. Oxalá quer dizer quisera Deus. Aí Moisés disse, oxalá, quisera Deus, Josué, deixa da tua carnalidade. Porque o que é teu é teu. O que Jeová preparou para você vai chegar na sua mão. Não precisa você atrapalhar o caminho de ninguém, rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o povo profetizar. Deixa o ministério do teu irmão crescer. Deixa ele ser cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo esta palavra, dê um glória para Deus nesta tarde. Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta e que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Ciúme no ministério. Ciúme no ministério com medo do que o outro passe na sua frente. Mas não adianta, no fim, quem foi quando Moisés morreu? Quem foi que sucedeu? Quem foi que se tornou o pastor presidente? Quem foi que se tornou? Josué. E para que, Josué, você querer matar os outros? Para que você querer matar os outros? Tirar o brilho dos outros? Não queira que a sua estrela brilhe apagando as outras. Ainda tem 2, mas eu vou deixar para outro dia. Senão o pastor me corte e eu não venho mais. Glória a Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.